Shalom pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um dia, mais um Café com Celeste, mais um dia na presença do nosso Deus, agradecendo, exaltando, glorificando o seu santo nome por mais um dia de vida, fôlego de vida, dom da vida, pela nossa família, em nome de Jesus. Muitos são aqueles que não acordaram nessa manhã, Pai, e nós estamos aqui e te exaltamos, te agradecemos, Pai. Sejam muito bem-vindos a mais um Café com Celeste. Ontem nós entramos numa verdade central do Evangelho, que é a justificação, e vimos que aquele que está em Cristo não é aceito por Deus porque conseguiu construir a sua própria justiça, mas é justificado pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. Mas hoje vamos avançar, porque o Evangelho faz algo ainda mais extraordinário, gente. Deus não apenas olha para o pecador que está em Cristo e declara justificado, mas Ele o recebe em sua família e declara meu filho. Preste atenção nessa diferença. Um juiz pode absolver alguém e mandá-lo embora, mas Deus, Ele justifica o pecador e depois Ele o leva para casa. Isso chama adoção. Paulo escreve: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba Pai. Romanos 8, 14, 15. Amém? Hoje quero que compreendamos profundamente o que significa uma criatura pecadora receber o direito de chamar o Deus Santo de Abba Pai. Irmãos, compartilhe esse vídeo com pelo menos 10 pessoas do seu grupo de WhatsApp. Compartilhe no Facebook, nas suas redes sociais, no X, no Instagram, aonde você quiser, mas compartilha, porque vamos edificar a vida das pessoas e vamos levar a palavra de Deus a outras vidas. Adoção de pecadores condenados a filhos de Deus. O que significa chamar Deus de Pai? A nossa leitura principal hoje está em Romanos capítulo 8. Abre sua Bíblia em Romanos 8, estaremos ler do versículo 14 a 17. Todos somos filhos de Deus. Irmãos, tenho alguns pontos, aliás, vários pontos, para te entregar nessa manhã, mandada diretamente do céu. Vamos ler a palavra de Deus, que está no livro de Romanos 8, e vamos iniciar pelo versículo 17. Já abriu sua Bíblia? Então vamos lá. Aliás, corrigindo, vamos ler de 14 a 17, não vamos iniciar em 17, mas vamos iniciar no versículo 14. Romanos capítulo 8, Romanos é o 6º livro do Novo Testamento. Pega sua Bíblia e abre no capítulo 8. Irmãos, Romanos 8 é cheio de promessas. Não sei se você já leu esse livro, se ainda não é o caso, leia hoje por completo capítulos de Romanos 8, porque tem muitas promessas do Senhor nesse capítulo. Romanos capítulo 8, versículo 14 a 17. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. Paizinho, Abba quer dizer paizinho. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiro de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também
com Ele sejamos glorificados. Irmãos, olha que tremenda essa palavra. Tremendo demais. Guiados pelo Espírito de Deus. Essas palavras afirmam que ninguém pode se auto-intitular filho de Deus, pois essa atribuição é dada somente pelo próprio Espírito Santo a todos que são guiados por Ele. Irmãos, a nossa vida pertence àquele cuja voz ouvimos e seguimos e que, portanto, tem o total controle das nossas ações e reações. Uma das características mais marcantes de um filho de Deus é a sua sensibilidade em ouvir e se submeter à vontade do Espírito Santo. Isso o diferencia dos demais que não são filhos. Pegou a chave? Irmãos, o espírito de adoção de filhos, Paulo usou um exemplo de algo muito comum entre os romanos e os gregos e a prática da adoção. O adotado deixava a sua condição de órfão para se unir a outra família e com isso se tornava herdeiro também. No sentido espiritual, éramos filhos da escravidão, porém, fomos adotados pelo Espírito Santo e assim fomos inseridos na família de Deus. Gálatas 4, 5, 6, medita nela. Irmãos, para ser filho de Deus Altíssimo, é preciso ser gerado pelo Espírito Santo. E quem é gerado por Ele tem o privilégio de viver livre da escravidão do pecado. Afinal, o Espírito fortalece e orienta a vencer os desejos carnais, os medos, as dúvidas que tentam impedir uma comunhão sincera com Deus. E como filhos adotivos, nós recebemos o privilégio da sua santa presença, do seu amor, dos seus cuidados e da sua proteção permanentemente. Irmãos, e tudo isso tendo a liberdade de chamá-lo de Abba Pai. Assim como fazia o Senhor Jesus. Leia Marcos 14, 36. Agora vamos ao primeiro ponto. Irmãos, nem todos são filhos de Deus no sentido da salvação. Presta atenção. Essa afirmação pode incomodar algumas pessoas que estarão assistindo esse vídeo. É comum ouvirmos: todos somos filhos de Deus. Irmãos, se estamos falando de Deus como Criador de todos os seres humanos, nós podemos reconhecer que toda pessoa foi criada por Ele e possui dignidade por ter sido feita à sua imagem e semelhança. Mas quando o Novo Testamento fala de filiação salvadora, ele apresenta algo específico. João escreve em João 1,12, você pode conferir. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Observa uma coisa aqui: serem feitos filhos de Deus. Existe uma nova relação que começa através de Cristo Jesus. Paulo diz em Gálatas 3:26, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé. Em quem? Em Cristo Jesus. Portanto, a adoção não é um direito natural que conquistamos, é uma graça recebida em Cristo. Jesus é filho de uma maneira que nós nunca seremos, gente. Aqui precisamos fazer uma distinção. Jesus não se tornou filho de Deus. Ele é eternamente o Filho. Pegou? João 1 apresenta o Filho existindo desde o princípio. No batismo de Jesus, o Pai declara: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Nós não somos filhos da mesma maneira que Cristo é filho. Jesus é filho por natureza e nós somos filhos por adoção. Essa é a diferença.
E existe algo maravilhoso em tudo isso, gente. É justamente por estarmos unidos ao Filho que somos recebidos na família do Pai. Pegou a chave? Efésios 1:5 diz que Deus nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo. Irmãos, nossa filiação passa por Jesus. Sem Cristo não existe adoção cristã. Está pegando a chave? O evangelho não termina no tribunal. Voltemos à justificação. Imagine novamente o tribunal. Você está diante de um juiz. Existe culpa real, mas Cristo pagou a dívida. Então Deus declara justificado. Se o evangelho terminasse aqui, já seria uma graça extraordinária. Irmãos, mas o juiz se levanta, desce do tribunal, olha para aquele que acabou de ser justificado e diz: agora venha comigo para casa. Ele lhe dá um lugar à mesa, dá-lhe um nome, dá-lhe uma família e dá-lhe uma herança. E diz: você agora é meu filho. Irmãos, essa é a adoção. Por isso João parece quase perder as palavras quando escreve: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Irmãos, 1 João 3:1. João está maravilhado. Vede, olhem para isso, parem e contemplem. Que tipo de amor é esse? Nós éramos pecadores, éramos culpados, não tínhamos mérito. E Deus não apenas nos perdoou, Ele nos recebeu como filhos. Abba, Pai. Irmãos, agora podemos compreender Romanos 8. Paulo diz: recebestes o espírito de adoção baseado no qual clamamos Abba, Pai. Eita glória! Irmãos, a palavra Abba vem do aramaico. Ela expressa proximidade, sabe? Proximidade filial. Mas precisamos evitar uma simplificação comum. Não significa simplesmente uma forma infantil equivalente a papai. Irmãos, é uma forma íntima e reverente de dirigir-se ao Pai. Existe algo ainda mais profundo, sabe qual é? Jesus usou esta expressão no Getsemane. Poucas horas antes da cruz, ele orou: Abba, Pai, tudo que é possível. Leia Marcos 14:36. Agora Paulo diz que pelo Espírito Santo, aqueles que estão em Cristo também clamam Abba, Pai. Irmãos, você está entendendo o privilégio? O Filho Eterno abre o caminho para que filhos adotivos entrem numa relação com Deus que jamais poderiam conquistar. Agora, vamos falar do Espírito Santo que testifica. Romanos 8 continua em versículo 16. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Pessoal, a adoção não é apenas uma doutrina escrita num papel. Existe a presença do Espírito Santo na vida do cristão. Ele nos conduz, ele nos convence, ele produz santificação, ele desperta em nós amor por Deus e ele nos ensina a clamar ao Pai. Pessoal, não significa que o cristão viverá sentindo constantemente emoções intensas. Nossa segurança não pode depender de acordarmos todos os dias sentindo-nos filhos. A base objetiva continua sendo Cristo e sua promessa. Pegou a chave? Mas o Espírito Santo produz na vida daquele que nasceu de Deus evidências dessa nova filiação. Filhos também são disciplinados. Presta atenção. Agora chegamos a uma parte da adoção que muitas mensagens evitam. Se Deus é nosso Pai, isso não significa que Ele aprova tudo que fazemos. Pelo contrário, Hebreus 12 diz: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. E ele continua: Deus vos trata como filhos. A disciplina de Deus não é rejeição, é evidência de pertencimento.
Escreve no comentário pertencimento. Irmãos, um pai amoroso não observa o filho caminhando para a destruição e diz: faça o que quiser. O amor bíblico não é indiferença moral. Por isso, quando Deus nos confronta através da palavra, quando o Espírito nos convence, quando somos disciplinados, não devemos interpretar imediatamente: Deus deixou de me amar. Irmão, às vezes é justamente porque somos filhos que Ele não permite que permaneçamos confortavelmente em determinados caminhos. A adoção muda a nossa relação com o medo. Paulo disse: não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados. Existe uma diferença entre temor reverente de Deus e terror servil diante de Deus. O temor do Senhor permanece, nós o reverenciamos. Irmãos, reconhecemos sua identidade e obedecemos à sua autoridade. Mas o filho que está em Cristo já não se aproxima como um condenado esperando a sentença. Hebreus 4:16 fala: cheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono de graça. Aleluia. Veja essa expressão, gente. Trono de graça. Continua sendo um trono. Deus continua sendo o rei. Mas para aquele que está em Cristo, o trono tornou-se também lugar de graça. Você está pegando? Jesus nos ensinou a orar: Pai Nosso. Irmãos, talvez tenhamos repetido essas palavras tantas vezes que perdemos o impacto delas. Jesus ensinou: Pai Nosso que estás nos céus. Pare aí. Pare aí. Antes de pedir pão, antes de pedir perdão, antes de pedir livramento, Jesus estabelece o quê? Relacionamento. Pode escrever no comentário: relacionamento. Pai Nosso. Mas observe também que estás nos céus. Irmãos, intimidade sem irreverência. Proximidade sem diminuir majestade. Ele é Pai, mas Ele continua sendo o Deus dos céus. Essa é a beleza da adoção cristã. Podemos chegar perto sem tornar Deus pequeno. Irmãos, e quando a experiência com o Pai terreno foi difícil? Aqui precisamos ser muito cuidadosos. Para algumas pessoas, a palavra Pai não desperta imediatamente segurança. Desperta ausência, rejeição, violência, abandono, frieza, promessas quebradas e alguém lê: Deus é Pai. O inconscientemente começa a projetar sobre Deus a experiência que teve com o Pai terreno. Mas a Bíblia não diz: olhe para o seu Pai terreno e imagine Deus. Nunca. Mostra-me um versículo que fala isso. É o contrário. Deus é o padrão perfeito da paternidade. Os pais humanos devem refletir algo do caráter dele. Alguns refletem lindamente, gente. Outros falham profundamente. Mas Deus não precisa ser curado da nossa imagem de pai. Nossa compreensão de paternidade precisa ser corrigida pela revelação de quem Deus é. Olha Salmos 27:10, o que declara: porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Aleluia, glória a Deus. Escreve glória a Deus no comentário. Pessoal, Deus não é uma versão ampliada das nossas experiências humanas. Ele é santo, Ele é fiel, justo, compassivo, verdadeiro, e Ele não abandona seus filhos. Mas a adoção também tem uma herança. Romanos 8:17 continua: ora, se somos filhos, somos também herdeiros,
herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Pessoal, agora talvez alguém espere. Então, sendo filho de Deus, vou receber riqueza, sucesso e tudo aquilo que desejo. Mas Paulo destrói imediatamente essa interpretação. Ele continua: se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. A herança cristã não é a promessa de uma luxuosa vida na terra. Irmãos, nossa herança final é Deus e a glória futura com Cristo Jesus. Apóstolo Pedro fala de uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós. 1 Pedro 1,4. É uma herança que a inflação não destrói, a doença não leva, a perseguição não rouba, a morte não cancela, porque ela está guardada em Cristo. Irmãos, a cruz também está no centro da adoção. Pegue essa chave. Como pecadores se tornaram filhos. Irmãos, não porque Deus simplesmente decidiu ignorar a nossa rebelião. Paulo escreve em Gálatas 4, 5. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Aleluia. Agora veja a sequência. Deus enviou seu Filho. Cristo veio, Cristo resgatou e nós recebemos a adoção. Escreve no comentário, a adoção. Irmãos, a manjedoura aponta para a adoção. A vida perfeita de Cristo aponta para a adoção. A cruz comprou nossa redenção e a ressurreição confirmou sua vitória. E o Espírito foi enviado aos nossos corações. Por isso Paulo continua: e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Abba, Pai. Irmãos, toda a Trindade aparece na nossa adoção. O Pai planeja, o Filho redime, o Espírito confirma. E nós recebemos aquilo que jamais poderíamos exigir: um lugar na família de Deus. Irmãos, quando você entende a adoção, sua identidade muda completamente. Tá pegando a chave? Existe uma consequência profunda nesta verdade. Se estou em Cristo, minha identidade mais fundamental não é determinada pelo que aconteceu comigo, pelo que possuo, pelo que perdi, pelo meu cargo, pelo meu sobrenome ou pela opinião das pessoas. Antes de qualquer coisa, eu pertenço a Deus. E o apóstolo Paulo escreve em Gálatas 4:7: assim já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Agora veja uma mudança de escravo para filho. Isso significa que não precisamos viver tentando conquistar um lugar que em Cristo Deus já nos concedeu. O filho não obedece para convencer o pai a adotá-lo. Ele obedece porque foi recebido como filho. Isso muda completamente nossa relação com Deus. Eu não oro para comprar amor. Eu oro porque tenho acesso ao Pai. Eu não busco santidade para convencer Deus a me aceitar. Eu busco santidade porque pertenço a Ele. Eu não sirvo para conquistar identidade. Eu sirvo a partir da identidade que eu recebi em Cristo. Irmãos, o filho pródigo e a mentalidade de servo. Presta atenção, Lucas 15 nos ajuda a enxergar algo extraordinário aqui. O filho mais novo abandona a casa, desperdiça seus bens, chega à miséria e então decide voltar.
Mas observa o discurso que ele prepara, Lucas 15:19. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Olha, ele pensa, perdi o direito de ser filho, talvez consiga voltar como empregado. Mas quando retorna, o pai corre para encontrá-lo. O filho começa sua confissão: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai não o coloca entre os trabalhadores. Manda trazer a melhor roupa, o anel, as sandálias e prepara uma celebração. Por quê, gente? Porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Observa uma coisa, este meu filho. O pai não chama o pecado de algo pequeno. O filho realmente havia pecado. Houve arrependimento verdadeiro. Mas o pai também não permite que o filho transforme a culpa em uma nova identidade. Isso é poderoso, pessoal, porque existem cristãos que já voltaram para casa, mas continuam tentando morar no alojamento dos empregados. Foram perdoados, mas continuam dizendo: talvez Deus me tolere. Foram recebidos, mas vivem tentando pagar uma dívida que Cristo já pagou na cruz. E o irmão mais velho, então, Celeste? Agora vem outra parte extremamente importante. O filho mais velho nunca saiu fisicamente de casa, mas quando o irmão volta e o pai celebra, ele fica indignado. E diz em Lucas 15:29, há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua. Observa a linguagem, te sirvo. Ele está dentro de casa, mas pensa como empregado, te sirvo. Ele acredita que sua obediência acumulou créditos diante do seu pai. Eu fiz tudo certo, eu mereço. Ele fez tudo errado, ele não merece. Esse é o espírito da religiosidade. O filho mais novo tentou viver sem o pai através da rebeldia. O filho mais velho tentou relacionar-se com o pai através do mérito. Os dois precisam compreender a graça. Gente, graça. E o pai responde ao mais velho. Lucas 15:31. Filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Que tragédia, gente. Ele tinha acesso à casa, mas vivia emocionalmente como escravo. É possível frequentar igreja durante anos e ainda se relacionar com Deus dessa mesma maneira. Se eu fizer tudo certo, Deus ficará satisfeito comigo. Se eu orar mais, talvez Deus me ame mais. Se eu falhar, preciso me esconder. Irmãos, mas o Evangelho não nos transforma em empregados tentando conquistar salário espiritual. Em Cristo nós recebemos adoção. Adoção não significa ausência de obediência. Agora precisamos evitar o extremo contrário. Filiação não significa sou filho, então faço o que quero. Não. Jesus disse, João 14:15, se me amais, guardareis os meus mandamentos. A diferença está na origem da obediência. O escravo religioso pensa, obedeço para ser aceito, e o filho regenerado aprende, porque fui recebido pela graça, quero obedecer ao meu pai. Pessoal, não é obediência para comprar amor, é obediência que nasce do amor. Você pegou a chave? E agora olha um outro ponto. A adoção cria uma nova família. Existe outra consequência que não podemos ignorar. Se Deus é o nosso Pai, aqueles que estão em Cristo são nossos irmãos e irmãs. A adoção não é apenas vertical, ela também cria uma realidade horizontal. É por isso que a igreja não é simplesmente um lugar onde pessoas assistem a uma programação religiosa. A Bíblia chama a igreja de família de Deus. Lê Efésios 2:19 e medite nela. Já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Isso significa que o Evangelho destrói a ideia de um cristianismo completamente individualista. Não existe, eu tenho Jesus e não preciso de ninguém. Não existe.
Nós somos incorporados a um povo. Isso também significa que nossas diferenças não deveriam ser maiores do que aquilo que temos em Cristo. Povos diferentes, nações diferentes, classes sociais diferentes, histórias diferentes, mas um Pai, um Salvador, um Espírito e uma família. Pegou a chave? Nossa adoção deveria mudar a maneira como tratamos pessoas. Esse é um outro ponto. João escreve em 1 João 5:1. Todo aquele que ama aquele que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Não podemos dizer amo o Pai e tratar seus filhos com grandes desprezos. Isso confronta fofoca dentro da igreja, competição ministerial, inveja, superioridade, racismo, preconceito, disputas por posição. Irmãos, se fomos adotados pela mesma graça, ninguém pode olhar para outro filho de Deus e dizer: eu merecia estar nesta família mais do que você. Nenhum de nós merecia. Entramos pela mesma porta, Jesus Cristo. E um outro ponto, nossa adoção ainda não foi completamente manifestada. Agora chegamos a algo ainda mais profundo. Olha, Romanos 8 diz que já recebemos o espírito de adoção, mas alguns versículos depois Paulo afirma, Romanos 8:23, nós igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção dos filhos e redenção do nosso corpo. Parece contradição? Não. Existe um já e um ainda não na salvação. Já somos filhos, mas ainda aguardamos a manifestação completa dessa filiação. Nosso corpo ainda adoece, ainda envelhece, ainda sofre, ainda morre. Mas chegará o dia em que Cristo voltará. Os mortos em Cristo ressuscitarão. Nosso corpo será redimido. E aquilo que hoje possuímos pela fé será plenamente manifestado. João escreve em 1 João 3:2, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele. Aleluia! 1 João 3:2, veja, agora somos. Não, talvez um dia sejamos. Agora, mas ainda esperamos algo. Cristo voltará. E nossa adoção será manifestada em glória. E a gólida celeste, toma bem quentinho, guarda esta verdade: Deus não justificou você para deixá-lo na porta. Em Cristo Ele abriu a casa e lhe deu um lugar na família. Talvez pessoas tenham rejeitado você, talvez alguém tenha dito: você não pertence aqui. Talvez você tenha crescido tentando conquistar amor. Talvez tenha passado anos acreditando que precisava de ser perfeito para merecer a aceitação. Mas o Evangelho não diz: torne-se digno para ser adotado. O Evangelho anuncia: Cristo é digno e pela graça você é recebido nele. Mas cuidado, isso não significa construir autoestima dizendo: eu sou maravilhoso. A nossa segurança não está em descobrir quão extraordinários somos. Está em descobrir quão extraordinário é o amor de Deus demonstrado em Cristo. João não disse: vejam como somos merecedores. Ele disse: vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Irmãos, o centro continua sendo Deus. E agora eu desafio você. Como você se aproxima de Deus? Hoje eu gostaria que você examine uma maneira de se relacionar com Deus. Pergunte: eu me aproximo de Deus como filho ou vivo tentando negociar a aceitação? Quando eu falho, eu corro para o Pai ou me escondo dele? Irmãos, quando obedeço, começo a acreditar que Deus me deve alguma coisa? Quando vejo outro cristão sendo abençoado, me alegro como irmão ou reajo como um filho mais velho? Minha segurança está em quem? Em Cristo ou no meu desempenho espiritual? Depois leia lentamente Romanos 8, de 14 a 17, Gálatas
capítulo 4, de 4 a 7 e 1 João 3, de 1 a 3. Medita e agradece a Deus especificamente pelo privilégio de adoção. Você pode chamar Deus de Pai? Eu não estou perguntando se você acredita que Deus existe. Também não estou perguntando se você conhece uma religião. A pergunta é: você está em Cristo? Porque é por meio do Filho que recebemos adoção. Jesus morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, ressuscitou, e aquele que se arrepende e crê nele recebe perdão, nova vida e é recebido na família de Deus. João 1,12 declara: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Se você deseja entregar sua vida verdadeiramente a Cristo, pode falar com Ele agora. Coloca suas mãos no coração. Não são palavras mágicas, quem salva é Jesus. Ore com sinceridade, coloca a mão no coração, repita comigo: Senhor Jesus, reconheço que sou pecador e preciso da tua graça. Creio que és o Filho de Deus, que morreste pelos meus pecados e ressuscitastes dentre os mortos. Arrependo-me e entrego minha vida a ti. Perdoa-me, salva-me e faz de mim uma nova criatura. Eu te recebo como meu Salvador e reconheço-te como Senhor. Obrigado, porque por meio de ti posso ser reconciliado com Deus e recebido em sua família. Ensina-me a viver como filho de Deus e a seguir-te com todos os dias da minha vida. Em teu nome, Jesus. Amém. Irmãos, não deixa de compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal. Pai querido, muito obrigado por essa palavra, por esse ensinamento. Nós não queremos pronunciá-la de maneira automática. Pai, queremos compreender o privilégio que recebemos. Tu és o Deus Santo, Criador dos céus e da terra, aquele diante de quem os anjos adoram, o Deus que habita em luz inacessível. E ainda assim, por meio de Jesus Cristo, permites que aqueles que foram redimidos se aproximem e clamem: Abba, Pai. Obrigado, porque não fomos nós que encontramos um caminho até a ti. Tu enviastes o Filho. Obrigado porque Jesus veio na plenitude do tempo. Obrigado porque ele viveu em perfeita obediência, porque foi à cruz, porque derramou seu sangue e porque ressuscitou. Obrigado porque por meio dele recebemos a redenção, porque a redenção nos abriu a porta da adoção. Pai, cura em nossa compreensão todas as imagens distorcidas que protejamos sobre ti. Há pessoas que ouviram a palavra Pai e aprenderam medo, outras aprenderam abandono, conheceram frieza, cresceram tentando conquistar a atenção, mas tu és Pai perfeito. Revela-te através da tua palavra, que não te definamos pelas nossas falhas humanas, que conheçamos quem tu realmente és, santo, justo, fiel, compassivo, verdadeiro. Pai querido, nos livra da mentalidade de escravos. Que Romanos 8 penetre profundamente em nossos corações. E Pai, recebemos o espírito de adoção. Nos ensina a obedecer, não para comprar amor, mas porque fomos amados. Senhor, e quando pecamos, não permita que corramos para longe. Conduze-nos ao arrependimento, confissão, restauração, que a disciplina não seja interpretada como um abandono, que compreendamos que tu disciplinas aqueles que amas. Pai, Jesus também sofreu, e se com ele sofremos, com ele também seremos glorificados. Levanta os olhos dos teus filhos para a esperança futura. Nosso corpo será redimido, a morte não terá a última palavra. Cristo voltará, nós o veremos, e aquilo que hoje conhecemos, pela fé, veremos plenamente. Até esse dia, Espírito Santo, testifica ao nosso espírito que pertencemos a Deus, e que nossa vida possa anunciar: eu não sou meu próprio Senhor, eu pertenço a Cristo, fui recebido pela graça, Deus é meu Pai. Toda honra seja dada ao Filho que abriu o caminho, Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso Senhor, nosso irmão primogênito entre muitos irmãos, e Rei para sempre, em nome de Jesus. Que você saia desta oração carregando uma verdade: em Cristo, Deus não apenas perdoou sua dívida, Ele lhe deu um lugar à mesa. Se esta palavra edificou você, escreva nos comentários: em Cristo fui recebido na família
de Deus. Compartilhe esta mensagem com alguém que precisa conhecer o Evangelho da Adoção. E assiste os outros vídeos que estão no meu canal, muitas séries, muita palavra, ensinos e testemunhos. Também estamos lendo a Bíblia de forma cronológica, Bíblia Viva, todos os dias, 6 horas, horário da Suíça, com a Celeste narrada. Aqui, Jesus é o centro. Deus te abençoe. Compartilha.